lá, galerinha desenrolada. Vamos lá mais uma vez, vamos lá aprender mais um pouquinho dessa toda a mágica da termologia. Nós temos mais um pedacinho a ser aprendido aí, que é a parte de calorimetria, tá? A calorimetria é o estudo, obviamente, da quantidade de calor que um corpo vai receber. Nós aprendemos, obviamente, a transmissão. Então a gente viu que os corpos podem transmitirem calor, o ar, o gás pode transmitir calor e até algo que não tenha nada como vácuo. Agora a gente vai aprender a quantificar isso. E para a gente conseguir quantificar isso, a gente tem que saber alguns elementos, algumas grandezas que a gente vai ter que aprender aqui agora. A primeira delas vai ser chamada de calor específico. O calor específico é a quantidade de energia necessária para 1 grama de uma substância variar 1 grau Celsius. A tradução real disso, um exemplo real disso, é você pegar, por exemplo, um objeto qualquer e lembrar que, olhando para ele, aquele material, quanto de energia ele precisa, seja aquela para aumentar ou para diminuir, mas quanto de energia precisa aquela substância para 1 grama dela conseguir oscilar 1 grau Celsius. Caso ela suba 1 grau Celsius, ela está recebendo energia. Caso ela desça 1 grau Celsius, ela está perdendo energia. Mas não é importante, para o calor específico importa só a quantidade. Quanto daquela energia eu preciso para que 1 grama oscile 1 grau Celsius. Aliás, quando você vê a fórmula, vai ficar mais fácil decorar comigo a definição. Veja só, calor específico, a fórmula dele é bem simples. O Czinho, que representa calor específico, o Q, que representa a quantidade de energia que eu recebo, M, que é massa, ΔT, que é temperatura. Eu coloquei também já as unidades padrões, que não é do sistema internacional, mas é que são usadas na termologia, tá? O que, na verdade, é a quantidade de energia, que é dada em calorias, é a unidade térmica de energia. A massa é dada em gramas e não em quilogramas, tá certo? E a variação de temperatura é dada em graus Celsius. Isso, obviamente, olha que legal, o calor específico ficou com uma unidade um pouco mais comprida, mas interessante pra gente. A unidade é caloria, grama por grau Celsius. Por que ela é interessante pra gente? Porque na hora da prova, quando o cara botar lá o Czinho e botar lá o número e botar a unidade, você olhando para a unidade vai lembrar da fórmula. Porque veja, caloria é o quê? Unidade de energia, Q. Grama é o quê? Unidade de massa, M. E ΔC, no caso, seria o grau Celsius, a unidade de temperatura. Então, é Q dividido por M, ΔT. Q dividido por M, ΔT. Facinho, facinho, tá, cara? Depois a gente vai até reorganizar essa fórmula, porque esse Q será chamado de calor sensível. A quantidade de calor que um corpo recebe para variar a temperatura. Calor sensível, né? Esse nome sensível, não sei porquê, mas é sensível, né? Espero que não seja nem tanto. Capacidade térmica já é outra coisa. Porque quando a gente fala de calor específico é de uma substância, quando a gente fala de capacidade térmica é de um corpo. Então, um corpo que tem várias substâncias, ou uma substância só, mas que ele seja um volume bem maior do que apenas 1 grama daquela substância. Então, ao você observar isso, você vai ver que o corpo, na verdade, também precisa de energia para variar 1 grau Celsius. Mas como eu não posso ser tão específico, criou-se a grandeza de capacidade térmica, que é a quantidade de energia necessária para aquele corpo oscilar 1 grau Celsius. Perfeito? Então, olha só, que interessante. A capacidade térmica, então, na fórmula, ela vai ter a mesma sequência da descrição que eu fiz a você. Olha só, o Czão não é mais o Czinho, é a capacidade térmica. O Q, que continua sendo a quantidade de energia, calorias. O ΔT, que é a variação de temperatura. Não há gramas aqui, perfeito? Olha só, essas duas juntas vai gerar a unidade de capacidade térmica. A unidade de capacidade térmica, caloria por grau Celsius. Ótima unidade, Luiz, é muito boa essa unidade. Obrigado, professor. Porque agora eu sei, caloria é Q, barra grau Celsius, variação de temperatura. Então é Q sobre ΔT, é Q sobre ΔT, é Q sobre ΔT. Isso é a capacidade térmica. Uma coisa interessante aqui é lembrar o seguinte. Quando lhe perguntarem qual dos dois depende da massa, a resposta é capacidade térmica. Como, professor? Não tem nem massa na fórmula. Como assim depende da massa? É porque, entenda, se eu tenho um copo de água e ela tem a sua capacidade térmica, e eu mudo para o oceano feito da mesma água, eu vou precisar de mais energia para variar 1 grau Celsius oceano do que eu preciso para um copo d'água. Então, na verdade, o tamanho do corpo interfere na capacidade térmica, porque a capacidade térmica depende do corpo. Então, quando o corpo aumenta então a capacidade térmica que eu tenho que ter. Então, quem depende de massa, capacidade térmica, calor específico, depende da massa? Não, porque sempre será 1 grama.
daquela substância, não vai depender da massa. Fechado? Colocando as unidades corretas, bem direitinho, não tem como errar isso aqui. Essas duas grandezas são muito importantes, tá certo? Então, passando delas, vamos à frente. Aqui eu coloquei no meio um gráfico para a gente poder entender como é que funciona isso. Esses primeiros caras, que é capacidade térmica e calor específico, são esses, vamos dizer, retas inclinadas aqui no gráfico, tá? Elas são bem representativas. A primeira reta é quando eu estou em um estado sólido, a segunda no estado líquido e a terceira em estado gasoso. Peraí. Então existe um calor específico para os três estados? Parabéns, existe. Existe um calor específico para quando eu sou líquido, existe um calor específico quando eu sou sólido, existe um calor específico quando eu estou em estado gasoso. Às vezes pode até ser igual, tá? Mas a tendência é que os três valores sejam diferentes. Por quê? Porque quando uma estrutura muda, muda a quantidade de energia que eu preciso para variar 1 grau Celsius. Então a mesma substância terá pelo menos 3 calores específicos diferentes, por conta dos 3 estados da matéria. Capacidade térmica, calma, capacidade térmica de um corpo não é uma substância, eu não posso fazer essa análise. A capacidade térmica não tem essa relação aqui, como tem o calor específico. Voltando para cá, então, existe um patamar que nem sempre, aqui até pode ser, parece até que eles estão na mesma inclinação, mas não necessariamente estarão na mesma inclinação, porque a inclinação é dada graficamente, matematicamente, pelo calor específico. Né? Então, graficamente, eles podem até ter inclinações diferentes. Mas veja, bem separados, sólido, líquido e gasoso. Observe que, ao longo da quantidade de energia que esse cara recebe, a temperatura vai oscilando, vai variando junto, que a fórmula também está dizendo isso aí. Observe também que existem 2 patamares horizontais aqui nesse gráfico que não estão inclinados. Esses 2 patamares representam uma outra forma de grandeza, é a grandeza do calor latente. O calor latente é um calor que não pede a variação de temperatura, na verdade é um calor que necessita para variar o estado da matéria. Então o calor latente é a quantidade de energia necessária para que um corpo oscile de um estado da matéria para outro. Então, mas para ele poder oscilar, entenda, ele não pode ir direto para lá. Na verdade, o corpo terá que aquecer, atingir uma temperatura que seria a temperatura para mudança de estado físico, e aí sim ele faz essa transferência pelo calor latente. Vamos dar um exemplo, a água. A água precisa, seus pontos fixos fundamentais é 0 e 100. Então a água precisa esquentar lá no estado sólido, a menos 20 graus Celsius, e ela vai começando a ganhar energia em calor sensível. Então ela vai ganhando calor sensível, que é esse Q que está aqui, ele vai aumentando a temperatura, chegou no 0. Aí já não é mais responsabilidade do calor sensível, ele sai fora e deixa contigo. Agora você vai ver o que vai fazer. Aí entra no lugar o calor latente, que é essa equação aqui, que não necessita da temperatura, ela só precisa da massa, da quantidade de energia que você quer mudar de estado e a latência que ele precisa. A latência específica do ponto, né? Não esqueça que só vai ter 2 tipos de latência. Latência de vaporização, tá aqui, ó, e latência de fusão, perfeito? Porque, cara, só tem essas 2 mudanças, né? Do sólido para o líquido, do líquido para o gás. Então, quando chegar nesse ponto, ele assume a responsabilidade, não há mais variação de temperatura, mas há a quantidade de energia para que eu possa oscilar de um estado para o outro. Eu ganho essa energia, mudo de estado. Como eu vou estar a pressão constante, não há variação de temperatura. Por isso, os patamares são horizontais. Mas toma cuidado. Se a pressão oscilar, essa temperatura que eu falei a vocês que ele tem que chegar para variar muda. Por exemplo, eu posso fazer a água atingir 120 graus Celsius e não vaporizar. Posso também fazer a água vaporizar a menos que 100 graus Celsius. Para isso eu preciso aumentar a pressão, e aí ela vai a mais, ou reduzir a pressão, e aí a temperatura é menor. Mas depois que chegar essa temperatura, vai lá, a fórmula é aplicada e ele muda de um estado para o outro. A fórmula só indica a quantidade de energia necessária para fazer essa mudança. Então eu vou pegar a massa, pegar a latência referente, se eu quero fusão ou vaporização, fazer o produto e achar a quantidade de energia. Vamos lá voltar? Calorias, gramas, calorias por grama. Olha só que unidade interessante, latência, calorias por grama. Então será Q sobre M, ok? Q sobre M. Essas 2 equações, essa aqui e essa de baixo aqui, elas podem ser memorizadas por uma técnica bem simples. Essa que é o QMC delta θ, que é na verdade o calor sensível, que está envolvendo o calor específico, ela é decorada pela seguinte relação mnemônica. Olha só, QMACT. QMACT. É a equação do calor sensível. Já a outra não. Ela é menor, mas reduzida, ela é a QMOL.
Então, com que macete, com que mole, você consegue calcular todas as energias, oscilando ou não a temperatura que um corpo recebe. Assim a gente consegue deduzir várias fórmulas que a gente vai ver na frente, vários problemas e situações que vão vir para nossas provas do Enem. E se Deus quiser, e tudo, e nós ajudando, desenrolando, nós vamos conseguir obter sucesso no final. Tchau, valeu, até a próxima.